Ok, eu passei para vocês aí os, os tópicos que a gente vai estudar hoje: a doutrina do homem, as teses das origens da criação do homem, a criação do homem, a queda do homem, a penalidade da queda. Só lembrando, gente, que a gente não tem se aprofundado em temas. Se eu for falar sobre teses das origens da criação do homem, a gente vai falar sobre muita coisa que se diz por aí, e aí a gente ficaria restrito nesse tempo de aula num tópico só. Então, são pinceladas que a gente dá. Se houver alguma dúvida, aí a gente pode, a parte da aula, até a gente se aprofundar mais com material, conversando sobre esses temas, tá bom? Segundo, a criação do homem, a queda do homem, a penalidade do homem, e as perguntinhas que eu mandei aí, né? Em qual tese sobre a origem da criação você acredita? Como o homem foi criado e quais os pressupostos para crer na criação por Deus? O que significa a imagem de Deus no homem? Qual foi o pecado que levou o homem à queda? E quais as consequências da queda do homem? Lembrando que, ao final, todas essas perguntas vocês vão pegar e vão passar para mim dar uma analisada. Alguns já têm feito isso, passando durante a semana, após a aula, e aí é importante a gente, pelo menos, ter o feedback de vocês, se vocês realmente entenderam aquilo que a gente passou do material para vocês. Até o momento está tudo correndo muito bem. Vamos lá. Doutrina do homem. Primeiro tópico, as teses das origens da criação do homem. Existem três maneiras de ver as origens. E aí tem a primeira pergunta, né? Em qual tese sobre a origem da criação você acredita? A gente vai dar aí, e aí você vai poder dizer depois na resposta qual tese você acredita. Primeiro, evolução ateísta. O que envolve a evolução ateísta? Envolve a origem com base em um processo natural, tanto no surgimento da primeira substância viva como no de novas espécies. Essa teoria, ela afirma que bilhões de anos atrás, substâncias químicas existentes no mar, influenciadas pelo Sol e pela energia cósmica, acabaram unindo-se por obra do acaso, dando origem a organismos unicelulares. O que são organismos unicelulares? É quando o organismo ele é formado apenas por uma célula, por isso une, né? Desde então, vem se desenvolvendo por intermédio de mutações benéficas e de seleção natural, formando todas as plantas, animais e até mesmo as pessoas, os seres humanos. Eles são ateístas, por isso evolução ateísta. São ateístas porque não acreditam na criação de todas as coisas pela pessoa de um ser supremo, no caso, a pessoa de Deus. Tem a evolução teísta. A princípio, a gente pode achar que essa evolução é boa, né? Mas a gente já vai ver. A evolução teísta, ela afirma que Deus ele direcionou, usou e controlou o processo da evolução natural para aí sim criar o mundo e tudo que nele existe. Qual que é o problema dessa maneira de enxergar a criação do homem? Embora essa forma de encarar a criação insira Deus no processo, não está unicamente vinculada a ele como o principal criador. Quando a gente analisa a palavra de Deus, a gente vê que Deus ele é o principal criador, não só criador, como sustentador de todas as coisas. Então, eles partem do pressuposto de algo que já estava em evolução. E aí Deus usurpou ou se apoderou disso para poder criar. Mas Deus não cria a origem. Então, sim, eles dão meio crédito para Deus, vamos dizer assim. E a terceira forma, a criação do próprio Deus. Essa maneira ensina que o homem foi criado por Deus à sua imagem, a partir do pó da terra, soprando-lhes nas narinas o fôlego de vida. O texto lá de Gênesis 1, 27 diz: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o 2,7 diz:
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nunca existiu uma criação subhumana em detalhes secundários. Se unem na crença de Gênesis capítulo 1, dizendo que é um relato literal e que Adão foi o primeiro homem, para eles evoluído e não criado, mas para nós, os cristãos, criados realmente pela pessoa de Deus. Uma pergunta muito comum nesses dois textos aqui que a gente citou, Gênesis 1, 27 e 2, 7, é o fato de que a gente tem dois relatos da criação. A pergunta ou a dúvida é: são duas criações em dois momentos? A resposta é não. Elas descrevem o mesmo evento da criação. Elas discordam quanto à ordem em que as coisas foram criadas. Elas não discordam, evidentemente, quanto à ordem em que as coisas foram criadas, e elas não se contradizem. Gênesis 1 descreve os 6 dias da criação e um 7º dia de descanso, enquanto que Gênesis 2 abrange apenas um dia da semana, um dia da criação, ou seja, o 6º dia. Então, Gênesis 2, o autor ele retrocede na sequência temporal até o 6º dia, quando Deus fez o homem. No primeiro capítulo, no capítulo 1, o autor de Gênesis apresenta a criação do homem no 6º dia como o auge da criação. Em seguida, no segundo capítulo, 2 e o 7, o verso 7, o autor ele dá mais detalhes sobre a criação do homem. Não há contradição aqui, irmãos. Apenas um dispositivo literário comum que descreve um evento do geral, no capítulo 1, em todos os dias da criação, para o específico, para apenas um dia, e aí Moisés está relatando isso no capítulo 2. Segundo ponto, a criação do homem. E aí a gente tem outra pergunta: como o homem foi criado e quais os pressupostos para crer na criação por Deus? E aí a gente tem alguns pressupostos e pressupostos que são necessários para acreditarmos na criação por Deus, na criação do homem pela pessoa de Deus. Eu diria, como quando a gente estudou, quando a gente falou sobre Trindade, que o primeiro pressuposto é a fé. Precisa haver fé. E fé é o que nos faz acreditar na Bíblia como uma palavra inspirada, fé é que nos faz acreditar na Trindade, fé é que nos faz acreditar em todos os milagres que Deus realizou no passado e que Ele realiza. Para haver milagres nas nossas vidas, há necessidade da fé. E Hebreus 11, 3, ele diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, pela forma como Deus diz, haja, e passou a existir. De maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Do nada, Deus, com a sua palavra, com a sua ordem, com o seu poder, ele disse, haja isso, e passou a existir. E além da fé, também, como pressuposto, é a confiança na narrativa bíblica. Por isso que a gente estudou como primeira lição, que é a base de tudo, é a bibliologia, é a palavra de Deus. Aí eu vou citar alguns textos aqui. Então, além de Gênesis 1 e 2, o que a gente acabou de citar, Êxodo 20, 11, o texto lá dos 10 mandamentos, o verso 11 ele diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E a ideia de descanso de Deus no sábado não é que Deus se cansou, é que Deus ele celebrou, ele se alegrou. Por isso que a gente tem o dia do descanso, o dia do Senhor, que é um dia de celebração. Por mais que a gente acaba descansando, ou às vezes não, né, fisicamente, mas é um dia onde a gente vai congregar numa igreja, numa comunidade, para a gente poder celebrar a pessoa de Deus, celebrar a glória de Deus.
As características da criação do homem. Ela foi planejada pela Trindade. O texto lá de Gênesis 1:26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é Deus, o Pai, falando, mas no plural, porque havia ali a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Por isso a ideia de façamos. Ocorreu de forma direta, de forma especial e de forma imediata. Ou seja, o homem foi criado do pó da terra, 2:7, né, de um modo maravilhoso. O Salmo 139 fala sobre isso, de um modo assombroso, maravilhoso. Foi dado ao homem uma alma, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, diferentemente das outras obras da criação, os animais, por exemplo. O homem é formado por uma parte física e por uma parte espiritual. Uma parte física, uma parte espiritual. Uma volta ao pó e a outra vai para diante de Deus, né? Para ser julgado, né? Pelo bem ou pelo mal, por ter crido ou não ter crido, né? E aí com o destino que cada um escolheu em vida. Terceira pergunta: o que significa imagem de Deus no homem? E aí eu vou discorrer um pouquinho sobre um ponto que fala sobre o significado do conceito da imagem de Deus, que vai responder essa pergunta. Há algo de Deus em todo ser humano, mesmo o pecado tendo manchado a imagem de Deus no homem. E é interessante que quando a Bíblia ela diz que o homem foi criado à imagem de Deus, significa que Deus comunicou ao homem algumas qualidades que não compartilhou com os animais. Por exemplo, inteligência, emoções, vontade, e depois que eu passar o material, eu vou passar textos bíblicos em relação a cada ponto desse para vocês. Então, assim, o homem ele foi criado também com uma natureza moral e santa, diferente dos animais. O texto lá de Eclesiastes 7:29, ele diz assim: eis o que tão somente achei. Salomão concluindo, Salomão falando, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele entendeu que havia algo de íntegro, de bom, de santo no homem, que veio da parte de Deus, mas o ser humano, e aí desde lá da queda lá, e o ser humano vive se metendo em astúcias, ou seja, em escolhas erradas, em pecados. E aí a gente paga o preço por isso. Então o sábio, ele conclui, evidentemente de forma muito sábia, isso que todos nós podemos perceber nas nossas vidas. Terceiro ponto da lição, a queda do homem. E aí ele usa o texto base de Gênesis 3, que a gente vai responder a quarta pergunta. Qual foi o pecado que levou o homem à queda? Essa pergunta é muito fácil, né? Ou seja, a desobediência a Deus. Eu queria ler esse texto aqui de Gênesis 3, porque é o texto central, é o texto que toda a Escritura utiliza para poder descrever como que se deu todo o processo da queda do homem. Diz assim, ó: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás?
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore. Eu gosto de ver esse texto da perspectiva da graça de Deus, da providência divina em meio à escolha humana. Deus, ele providencia uma forma de que o ser humano não retornasse ao jardim e pudesse comer da árvore da vida e viver eternamente naquela condição pecaminosa. Deus coloca lá os querubins ao oriente do jardim, que era exatamente o local onde eles poderiam entrar e ter acesso a essa árvore e viver nessa condição para sempre, a condição de sofrimento eterno em carne e osso. Vamos lá, falando um pouquinho sobre a veracidade de tudo isso que a gente leu nesse texto de Gênesis 3. Alguns dizem que o relato da queda é apenas uma lenda, outros dizem que até um mito, né? Ou seja, que seria algo fantasioso, mas há textos bíblicos que apoiam a historicidade da queda. Se você olhar, além de textos no Novo Testamento, por exemplo, Romanos 5, a partir do verso 12, e aí eu não vou ler todo o capítulo 12 até o 21, porque é um volume grande de texto, mas eu vou citar um versículo 12 apenas, que ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, no caso Adão, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Há um outro texto que é Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, que é o segundo Adão, o Adão perfeito. 1 Timóteo 2,14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Evidentemente que a ordem foi dada a Adão, Adão transmitiu a ordem para Eva, porque ele foi posto como o cabeça, o líder por Deus ali, mas quando ele come, ele se coloca
numa condição até mesmo de maior culpado, porque ele tinha a responsabilidade, ele poderia ter exortado a Eva, ele poderia ter parado o processo de desobediência ali, mas não, ele envolto, ele também se deixou levar, e como ele era o responsável, ele se tornou o maior culpado de toda a queda, e não a Eva, como às vezes a gente acaba brincando, né? Ah, a culpa foi da Eva, porque foi ela que comeu primeiro. Não, mas a culpa foi do Adão, porque Adão tinha a responsabilidade. Falando um pouco sobre os que foram tentados, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, né, os pais da humanidade. Adão ele tinha a capacidade de pensamento e de razão, pois era capaz de dar nome aos animais e pensar sobre o seu relacionamento com a própria Eva. Também possuía uma linguagem com a qual poderia se comunicar. Ele não tinha até então pecado e a sua santidade o capacitava a se relacionar com Deus. Era, entretanto, uma santidade não confirmada, por não ter sido posta à prova ainda. E foi, e ele acabou se deixando levar por ela. Então, o homem tinha liberdade para escolher e avaliar as suas escolhas. Tinha a responsabilidade de exercer domínio sobre a terra e de desfrutar dos resultados do seu trabalho. O teste supremo era se Adão e Eva obedeceriam continuamente a Deus ou não. Para isso, não podiam comer o fruto de uma árvore que se encontrava ali no jardim, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao estabelecer o teste, Deus demonstrou querer que o homem o servisse e obedecesse espontaneamente, voluntariamente, sem nenhum tipo de opressão, sem nenhum tipo de obrigação, que isso fosse algo natural da parte do homem com Deus. Como ninguém pode obrigar outra pessoa a casar, isso tem que ser algo natural. Duas pessoas se amarem e escolherem casar uma com a outra e viverem juntas e construir uma vida juntas. Terceiro ponto, o tentador e a tentação. Dentro desse terceiro ponto aqui, sobre a queda. Satanás ele usou um ser que Eva conhecia a fim de tentá-la. Ele se dirigiu a Eva, provavelmente porque ela não recebeu a proibição diretamente de Deus, como já disse, como aconteceu com Adão. Satanás, que já havia desejado ser como Deus, sugeriu a Eva que seria bom para ela ser como Deus. Ele transmitiu a ideia de que a ordem de Deus era baseada em um egoísmo pessoal dele e que as restrições impostas por Deus não eram restrições boas. Eva raciocinou o que estava prestes a fazer. Em outras palavras, ela maquinou. Em primeiro lugar, o fruto era bom para se comer. Ele era desejável, ele era belo, ele era bonito. Em segundo lugar, restrições seriam, sob a ótica de Satanás, ruins. Assim, o fruto era gostoso, daria sustento, prazer e traria também conhecimento de todas as coisas, como era o conhecimento de Deus. Então, diante de tudo isso, a mulher tomou, comeu do fruto, o deu ao seu marido para que ele também comesse, e ele o comeu também. Quarto ponto da lição, a penalidade da queda. O pecado de Adão e Eva, ele teve consequências enormes sobre as mais diversas áreas da criação de Deus. E aí, respondendo à quinta pergunta, quais as consequências da queda do homem? Vejamos quais são. Primeiro, sobre a raça humana. Sentimento de culpa que ficou evidente na tentativa de encobrir o seu ato de pecado. Se você olhar no capítulo de Gênesis 3, o verso 7, ele fala: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
a perda, além do sentimento de culpa, perda de comunhão, que ficou evidente na tentativa de se esconder de Deus, de fugir da presença de Deus. Isso é algo muito comum. Quando a gente vê que alguém some da igreja, a primeira análise que a gente faz existe alguma atitude pecaminosa, alguma coisa que está fazendo ela fugir da presença de Deus, da comunhão com Deus. A pessoa deixa de ler a Bíblia, a pessoa deixa de orar, a pessoa se esfria espiritualmente, porque por trás disso há alguma situação que ela se envergonha de se colocar na presença de Deus. Olha o verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, pelo o fim do dia, o fim da tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E além sobre essa consequência aí da raça humana, existe também a consequência sobre Satanás, irmãos. Parece que não, mas existe, né? O texto lá de Gênesis 3,15, que é o texto que dá grande esperança a toda a raça humana diante de tudo o que aconteceu anteriormente no capítulo 3. No meio de todo esse texto, a gente tem esse verso 15 dando esperança, quando fala assim, Deus falando, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Inimizade entre os descendentes de Satanás. Olha que interessante isso. É o que o texto está dizendo, inimizade entre os descendentes de Satanás. Se você olhar lá para Efésios 2:2, ele vai dizer assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa expressão, filhos da desobediência, se refere às pessoas desobedientes a Deus. E a descendência da mulher, ou seja, morte para Satanás e aqueles que o seguem como consequência, e ferimento para Cristo, que é algo que aconteceu ali na cruz do Calvário. Hebreus 2,14 diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E 1 João 3,8 também diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essas são algumas das consequências sobre Satanás. A derrota final dele já está decretada, já está consumada. Falando um pouco sobre as consequências sobre Eva e as mulheres. O texto de Gênesis 3,16 diz, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Dor na concepção e criação dos filhos, não somente no parto, mas na criação dos filhos. O desejo da mulher seria para o marido como uma dominação, submissão ao marido como um fardo, e isso é realmente constatado que isso é um peso. Tanto é que a gente tem movimentos que lutam contra isso, o movimento feminista, e que, infelizmente, até deturpam o significado original, ou até mesmo a bênção que Deus dá a um marido, como lá em Efésios 5, que ama uma esposa como Cristo ama a sua igreja. A Cris, ela sempre diz assim, é tola uma mulher que não aceita ser submisso a um marido que ama como Cristo ama a igreja. O referencial de Cristo ama a igreja. É um referencial maravilhoso,
de alguém que provê, de alguém que traz segurança, de alguém que ama de forma sacrificial. Então, por isso que ela diz que é tola uma mulher que não aceita uma espécie, uma qualidade tão profunda, tão maravilhosa de amor, como um marido que ama de acordo com a pessoa, com a forma como Jesus agiu e age com a sua igreja. E falando um pouquinho sobre as consequências sobre Adão e sobre os homens. Gênesis 3, do 17 até o 24. Eu não vou ler o texto, mas está no 17 ao 24. Maldição sobre a terra é uma delas, o que tornou a obtenção do sustento um ato penoso, penoso. A gente passou a ter, a partir daquele momento, a terra produzindo espinhos, produzindo situações que causam dano ao próprio ser humano que vai arar a terra ali, né? Aí você tem a contaminação existente no solo da terra devido ao pecado. A humanidade voltaria ao pó quando morresse. Também uma das consequências, a expulsão lá do Éden ou do paraíso, o local onde eles tinham uma comunhão íntima ali com Deus, de todos os dias se encontrar com o Senhor, e eles passaram a não ter essa comunhão. Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas por que que as coisas acontecem no mundo de ruim, como acontece? Isso é consequência lá, não há outra justificativa. Por mais que as pessoas, mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Então, aí é um problema seu, porque a origem da justificativa ela está ali no Éden. Tudo acontece como acontece o mundo em degradação como ele está, os terremotos, tufões, os furacões, as catástrofes, as matanças, as criminalidades, tudo acontece porque o ser humano, naquele momento, através dos nossos pais, Adão e Eva, escolheram semear no coração deles a desobediência, e aí houve a maldição sobre toda a raça humana. Então, sobre as consequências do pecado, temos ainda que atentar para alguns aspectos. O pecado de Adão e Eva, e o pecado de Eva e o pecado de Adão afetou toda a raça humana. Aquele texto de Romanos 5,12 fala sobre isso. O pecado nunca foi desfeito. É possível experimentarmos, sim, o perdão de Deus, mas não é possível desfazer o pecado e o fato de os homens serem pecadores. Apenas no céu o efeito do pecado não atingirá mais os céus. Por isso que nós devemos ter essa esperança, devemos ser movidos por essa esperança, de que um dia estaremos totalmente livres de todas as consequências do pecado. Enquanto não, devemos nos apegar a Deus para que Ele alivie o nosso fardo, Ele nos acompanhe nesse processo de vivermos redimidos, justificados em Cristo Jesus, mas ainda assim sofrendo as consequências do pecado, as lutas, as tentações do pecado. Indo para os finalmente da nossa lição de hoje. Essa é a realidade da raça humana e do próprio mundo. A queda iniciou um processo de degradação que só será revertido plenamente na glória quando estaremos livres de todas as intempéries desse mundo caído, o mundo que jaz no maligno, né? A única saída para o ser humano é se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, confiando no sacrifício de Cristo na cruz, para ser livre da condenação consumada automaticamente ali no Éden, no momento da desobediência dos nossos pais. Quem não crer em Cristo já está condenado ao inferno. O Senhor Jesus, lá em João 3, ele fala sobre isso, né? Já está condenado. A única forma de nos livrarmos dessa condenação, desse sofrimento eterno, é nós crermos em Cristo, ou confiarmos as nossas vidas a Cristo. Caso contrário, a raça humana continuará sofrendo o que eles têm sofrido, infelizmente, por estarem distante de Deus. Então, a gente respondeu essas 5 perguntinhas aí,
Eu espero que tenha ajudado vocês a entender melhor sobre a doutrina do homem. Por hoje é só. Isso é apenas o básico, como já disse, há muito que estudar sobre a questão da antropologia, sobre a questão da doutrina do homem.